Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 até o 22. Tema de hoje: a identidade de Jesus. Evangelho escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 18 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhe dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referisse isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Essa passagem aqui que nós encontramos no Evangelho de Lucas é um texto, uma espécie de linha divisória. É um divisor de águas aqui. É como se fosse uma dobradiça que dividisse o livro. Até aqui nós vemos Jesus, ele provar ser o Messias. E agora, a partir deste versículo em diante, nós vemos ele mostrar aos discípulos o propósito da vinda do Messias. E nós vamos aqui, nessa passagem, falar a respeito não do Messias que veio, mas do Messias que veio para morrer. A partir de agora, nós vamos ver Jesus falando para os discípulos, não apenas que ele é o Filho de Deus, mas que ele é o Filho de Deus enviado para morrer. E é interessante que, a partir de aqui agora, nós vemos Jesus falando a respeito da cruz, Jesus agora rumando para Jerusalém, aonde ele será crucificado, e também como um rei caminhando para a coroação. Então, primeira coisa que nós queremos compartilhar com os irmãos é a falta de discernimento do povo sobre a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui dizendo, Jesus, aonde ele estava? Jesus estava no norte, a caminho de Cesareia de Filipe, ali nas imediações, no pé do Monte Hermon, no extremo norte de Israel. Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, abra a Bíblia para nós ali, e nós vamos ver
dele nessa hora, nessa parte aqui. Capítulo 16, versículo 13, diz bem assim, ó: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Aonde Jesus estava? Cesareia de Filipe, norte de Israel. Jesus estava lá no norte. E ele orava quando os seus discípulos se aproximaram. Jesus orando, agora seus discípulos se aproximam. E Jesus agora faz uma pergunta crucial sobre a identidade dele. No capítulo 9, versículo 18 de Lucas, a Bíblia diz bem assim: estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos. Jesus faz uma espécie de uma enquete. Jesus faz uma espécie de um questionamento ali para os discípulos. O que o povo está falando de mim por aí? O que está nas rodinhas de conversas por aí? A multidão me acompanha, mas eu não consigo saber o que estão conversando lá. Então eu estou perguntando para vocês: o que é que a multidão fala que eu sou? Quem é Jesus? O que é que a multidão fala a respeito da minha identidade? Porque muitas pessoas procuravam Jesus, mas não procuravam entender a identidade de Jesus. Muitas pessoas procuravam Jesus, mas não queriam Jesus, e sim o milagre que Jesus dá. O que é que a multidão está falando? Quais são os seus atributos? Quais são as suas obras? O que é que a multidão está falando a meu respeito? E a vida, ela depende dessa resposta, porque nós, sabendo qual é a resposta da multidão, nós entendemos se a multidão conhece realmente Cristo ou não. E quando os discípulos falam ali, olha, Jesus, um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outros diz que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus agora nota e percebe que a multidão estava confusa acerca da pessoa mais importante do mundo. Se fosse um artista, se fosse um jogador de futebol, se fosse um político, mas o Filho de Deus, aquele que estava operando milagre, aquele que levantava da sepultura, aquele que levantava a vista aos cegos, aquele que curava os leprosos, aquele que repreendia os demônios, e a multidão observava e via, e muitos desses também participavam desses milagres. Porém, se fosse perguntar, você sabe quem é ele? A multidão dizia: deve ser um dos profetas antigos que ressuscitou. A multidão dizia: é João Batista. A multidão dizia: é Elias. Olha só, a multidão está confusa acerca da pessoa mais importante do mundo. E quando eu falo da multidão, eu olho para o mundo, eu olho
que ele era o próprio Filho de Deus entre os homens. Eles acreditavam nas promessas, eles acreditavam nos milagres, mas eles não acreditavam que aquele homem era filho de Deus. E eu acho tão interessante que nós vemos essa confusão no povo. Quando nós olhamos para uma confusão total sobre a pessoa de Jesus, no versículo 19, aqueles dizem, uns dizem que tu és o Elias. A multidão tinha acerca de Jesus opiniões equivocadas e não convicções seguras. Hoje nós vemos muitas pessoas falando de Jesus e a gente percebe que essas pessoas que falam de Jesus não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. Porque quando você conhece uma pessoa, você fala com convicção dessa pessoa. Agora, quando você não conhece a pessoa, como é que você vai falar de uma pessoa que você não conhece? E nós vemos que a multidão estava confusa, a opinião da multidão estava confusa. Para a multidão, Jesus era João Batista. Para a multidão, Jesus era Elias, ou algum dos profetas. Eles então criam que Jesus era um grande mensageiro de Deus, que havia ressuscitado dentre os mortos. Eles criam nisso. E eu vejo a palavra aqui dizendo que o povo, eles tinham uma visão distorcida de Jesus, porque enxergava apenas como um grande mensageiro de Deus. Jesus não foi um grande mensageiro de Deus. Jesus era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus, mas o povo ali, eles olhavam para aquele homem e achavam, é mais um dos profetas, igual aos outros. Aliás, nós temos um preso ali, chamado João Batista. Daqui a pouco o pescoço vai para a panela. Não, panela não, bandeja. João Batista. Então esse que está vindo aí deve ser outro tipo João Batista. Deve ser mais um. Havia muitas opiniões entre o povo sobre Jesus. Todas elas opiniões erradas, nenhuma opinião certa, todas elas equivocadas. Agora, meus queridos, uma coisa eu pergunto, e eu falo com convicção: se você não souber com clareza quem é Jesus, estará perdido na convicção da vida. Se você não souber com clareza quem é Jesus, estará perdido na questão mais importante da vida. Conhece Jesus? Porque a multidão está falando, mas não sabe o que está falando. E a pergunta agora vai chegar para os discípulos. A pergunta agora vai sair não da opinião da multidão, mas agora a pergunta vai chegar para os discípulos. E nós precisamos ter discernimento de quem é Jesus em nossa vida, porque senão o nosso sacrifício é em vão. O nosso cristianismo é em vão se nós não conhecemos Jesus. Então nós precisamos ter discernimento. E o versículo 20 fala bem assim, ó:
Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora a pergunta foi para os discípulos. Uma coisa é você perguntar para quem não anda com você. Uma coisa é você perguntar para pessoas que só querem o que você pode dar. Uma coisa é você perguntar para pessoas que servem a Jesus por interesse, que servem a Jesus por causa daquilo que Ele dá. Agora vamos perguntar para quem caminha com Jesus. Vamos perguntar para quem está com Jesus todos os dias, caminhando, sobe e desce, Galileia, Jerusalém, Galileia, Jerusalém. Vamos perguntar para estas pessoas: e vós, o que dizem que eu sou? E vós, que dizeis que eu sou? Interessante que, diante dessa pergunta, alguém teve que tomar uma posição para responder. 12 discípulos caminhando com Jesus, mas não conseguiam compreender quem era aquele homem que estava ali. Já pensou Jesus caminhando com nós hoje? Literalmente, não espiritualmente, mas literalmente. Já pensou Jesus participando do culto hoje? Literalmente. Quem é que vai pregar? Culto da família. Quem vai pregar? Jesus de Nazaré. Meu Deus, será que a igreja ia encher? Será que viria mais gente? Com certeza estaria as primeiras cadeiras estariam sendo disputadas por aqueles doutores, fariseus, aqueles, meu Deus, a porta estaria fechada. Por quê? Porque tinha aquelas pessoas que não entram e não saem, fica ali, né? Aquele chove não molha, naquela vida morna de Laodiceia, e aí os aleijados não conseguem entrar. Mas como seria um culto Jesus pregando? Com certeza a palavra seria a palavra penetraria exatamente. Talvez só sobraria nós mesmos. Porque Jesus falou, né? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E não sobrou ninguém naquele culto. Só sobrou aquela mulher pecadora. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui porque nós somos miseráveis. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados. Nós estamos aqui porque nós fomos chamados. A palavra de Deus diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Salmo 40 diz: tirou-me do charco de lodo, pôs os meus pés firmes sobre a rocha, pôs um novo cântico na minha boca. Por isso nós estamos aqui porque somos gratos a Ele. Somos um Lázaro sentado na mesa, adorando o nome do Senhor. Pastor, olha só que interessante. Pedro, ele faz aqui uma declaração precisa sobre Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos: e vós, o que dizes que eu sou? Porque o que a multidão falou, vocês já me passaram. Mas agora eu quero saber de vós, que anda comigo, come comigo, dorme comigo, caminha comigo, viaja comigo, vê milagres acontecendo comigo. O que é que vocês me dizem que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro, diante daquela pergunta, Pedro, como porta-voz dos discípulos, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Pedro está dizendo que Jesus é o Messias.
Pedro está dizendo que Jesus é o libertador, por quem o povo de Deus aguardava havia tanto tempo. Pedro estava falando algo que ele não sabia ainda. Mas por que Pedro falou algo que ele não sabia? Porque o próprio Jesus falou: não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou que eu sou o Messias, o enviado. Para quê, pastor? Para fazer turismo? Não, espera aí que Jesus já vai te contar. Espera aí, Pedro, tu revelou algo, mas tu não entendeu o que revelou, mas eu vou te explicar para vocês. A partir de agora vocês vão entender o porquê que eu via esse mundo. E olha só que interessante, aqui nós vemos um destaque. Jesus agora passou a explicar que envolvia o sofrimento e a morte na sua vida. Quer ver o que a Bíblia diz? Versículo 20. Olha o que diz a Bíblia no versículo 20. E disse-lhes: e vós que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Em outra tradução, o Messias. Versículo 21 agora é que está o segredo. Olha o que diz o versículo 21. E admoestando-os, mandou que ninguém referisse isso. O que, pastor? O que não era para falar? O que não era para sair contando? O que não era para... Porque ali Jesus agora vai revelar algo que vai chocar o coração dos seus seguidores. Ali Jesus vai falar algo que vai impactar aqueles que seguiam a Jesus, achando que tudo era mil maravilha. Como é bom andar com Jesus. Amanhã nós estamos juntos, viu? Amanhã que hora você vai sair, Jesus? 4 da manhã? Estamos juntos, ó, 4 da manhã, viu? Se fosse vocês hoje, passa no zap aí, no grupo, vai para todo mundo. Mas vai todo mundo, não falta ninguém. Não vai faltar ninguém, pode ter certeza, vai estar lá. Vai estar lá os que comem pão, vai estar lá os que querem milagre, vai estar lá os curiosos, vai estar lá os perseguidores, e vai estar lá também os rabiscos, que é aqueles que querem seguir a Jesus, porque amam Jesus. Vai estar lá, pastor. E agora Jesus começa a revelar outra parte do propósito que ele veio à terra. Jesus agora passou a explicar o que envolvia a sua vinda nessa terra. E foi uma lição que eles acharam difícil de aprender. Irmão, é muito bom você participar de um culto aonde tem milagre. É muito bom você participar de um culto aonde tem manifestação, a glória do Senhor, batismo com o Espírito Santo, salvação de almas. Agora, peraí, o culto é de ensino. Agora a palavra é cruz. Agora a palavra é morte. Agora a palavra é renúncia. Agora a palavra não é tanto brilho, não. Agora a palavra é servo, servir, é espinho. E aquela aula, os discípulos, foi difícil para eles. Por quê? Porque na realidade eles ainda não tinham aprendido sobre o Cristo crucificado. Eles ainda não tinham ali aprendido sobre essa parte da fase do ministério de Cristo, que é ser entregue para ser morto. E olha que ele falou ainda, né? Ferirão as ovelhas, ferirão o pastor, e as ovelhas vão se dispersar.
falava para os discípulos depois que ele disse que ele estava indo para a morte. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o crente é aquele que está desejoso de opor-se à opinião popular e de expressar de forma clara uma posição que é contrária à das massas. Exatamente. Então, peraí, estamos caminhando com o mundo. O que é conversão? Conversão é ir contra a massa, é você virar, e ao contrário. Mas aqui nós vemos algo interessante. Essa declaração precisa de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o enviado, foi feita quando Jesus era pobre e sem honra. Quando Jesus era pobre, sem honra, sem majestade, sem riqueza ou poder. Agora nós vemos Jesus dizendo: olha, Pedro, o que você revelou aqui não foi carne e sangue que te revelou. Essa declaração foi feita quando os líderes religiosos e políticos de Israel recusaram receber a Jesus como Messias. Enquanto os líderes de Israel ali, os fariseus, os sacerdotes, ali todos eles rejeitavam Jesus como Messias, Pedro se levanta dizendo: tu és o Messias. Enquanto todo mundo rejeitava, Pedro se levanta dizendo: tu és. Enquanto a massa dizia: não é, Pedro se levantava pelo Espírito de Deus e dizia: tu és. Tu és o Cristo de Deus. Ainda assim Pedro disse: sua fé não foi abalada pela pobreza de Jesus, nem sua confiança foi atingida pela oposição dos mestres da lei e dos fariseus. O que Pedro falou não veio de homem, o que Pedro falou não veio das faculdades, o que Pedro falou não veio da literatura, o que Pedro falou veio direto do céu. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora é fácil você falar contra a sociedade praticamente inteira, não é fácil. É fácil você falar contra uma geração que está quase 100% contra, não é fácil. Mas Pedro se levantou, depois de ter ouvido a opinião de todo mundo lá. Olha, o povo lá, a multidão está dizendo que é assim, está dizendo que é assado, está dizendo que é assim, está dizendo que é assado. E agora Jesus, e vocês, o que vocês dizem? Pedro se levanta e não teve medo de dizer. Será que nós podemos se levantar ainda nesta sociedade e ainda dizer sem medo das consequências? Será que podemos se levantar diante dessa sociedade corrupta, essa sociedade podre em pecado, e dizer: ele é o Messias, e somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode libertar, somente Jesus pode mudar o rumo dessa história? Pastor, mas muitos vão colocar na cadeia. Exatamente, por isso que alguém tem que se levantar. Olha só que interessante. Pedro, ele confessou que o homem a quem seguia era de fato o Messias prometido, o Filho de Deus. E ele confessou em público, ele confessou diante das pessoas. É muito fácil você dizer que é crente aqui dentro, é muito fácil você dizer que é cristão dentro da igreja.
Agora, dali para lá, quando o pai e a mãe não estão vendo, quando o marido não está vendo, quando a esposa não está vendo, quando o patrão não está vendo, quando ninguém, nenhum crente está vendo, só está você e os ímpios, você ainda tem coragem de se levantar e dizer e confessar: eu sirvo ao Senhor, eu tenho meu Deus. Fazer que nem José fez lá no Egito, na casa de Potifar. Quando estava lá, aquela mulher de Potifar, a mal amada, ela era bonita, mas ela era mal amada. Ela era bonita, mas estava querendo tirar um jovem da presença do Senhor, exatamente. Só que não sabia aquela mulher usada pelo Satanás, não sabia ela que aquele jovem, ele tinha comunhão íntegra com Deus, ele tinha uma comunhão íntegra com Deus, a ponto de ele dizer: não posso pecar contra meu Deus. Teria coragem nessa sociedade que vivemos de rejeitar a prostituição, de rejeitar as coisas erradas por causa dele, confessar ele em público? José fez. Pedro se levantou. Não interessa quem é que vai olhar de cara feia, não interessa se alguém vai dizer: ai, não sou mais teu amigo, não interessa se algum fariseu vai dizer: não vai mais lá na minha casa, não interessa, se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, e está dito e está falado e pronto. Pastor, Jesus, ele diz: Pedro, não é tu, não é carne, porque se fosse carne, a carne não teria coragem, se fosse sangue, o sangue não teria coragem. É o Espírito de Deus que te revelou. Ei, deixa Deus te usar. Aonde, pastor? Aonde tu estiver, aonde tu andar, deixa o Espírito ter liberdade na tua boca, ter liberdade na tua vida. Se levanta e fala, se levanta e prega, se levanta e profetiza, se levanta e deixa Deus te usar, porque o Espírito do Senhor ainda hoje opera no seio da sua igreja. Viva na surianda, na banda, na bagá. Aleluia! A declaração de messianidade de Cristo não foi fruto da lucubração ou mesmo da experiência de Pedro, mas da explícita revelação do Pai. Se acha não, Pedro? Se acha não? Você não vem de ti não, foi o meu Pai que revelou. Era hora de eu me revelar para vocês agora. E nós só compreendemos quem é Jesus quando os olhos da nossa alma são abertas por Deus. Se Deus não tirar as escamas, se Deus não tirar a cegueira, se Deus não curar a nossa visão, nós não enxergaríamos nada. Se Deus não nos desse uma oportunidade, se Deus não tivesse misericórdia, se o sangue do seu Filho não nos perdoasse, não nos limpasse de pecado, onde estaria nós hoje? Estaríamos onde, pastor? Jesus aqui ele faz uma declaração precisa do propósito de sua vinda ao mundo. Lucas capítulo 9, versículo 21 e 22. Primeiro ele admoesta, mandou que a ninguém referisse a isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e
seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Pastor, até aqui, nossa, ouvir a palavra de Jesus é muito bom. Sermão da montanha é muito bom. Bem-aventurados que choram, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado, coisa linda. Ai, como é gostoso participar de uma escola bíblica com Jesus. Mas esta aula que ele está dando hoje não é boa não para a gente. Por quê, pastor? Porque agora esta aula Jesus vai falar de cruz, Jesus vai falar de rejeição, Jesus vai falar de morte. E outra, não saia falando para ninguém isso. Por quê? Porque já basta Satanás querer atrapalhar o plano da salvação. Não saia não, não fale não, e também não impeça. Lembrando que Jesus estava lá em Cesareia, lá em cima, lá no norte, e agora depois dessa conversa com os discípulos, ele ia descer para onde, pastor? Descer não, quando fala para Jerusalém é subir. Ele estaria subindo para Jerusalém, com certeza entraria na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, seria entregue para os líderes e seria preso e seria morto. Vai acontecer isso aí, não impeça. Não impeça. Depois que os discípulos tiveram os olhos da alma abertos, receberam pleno discernimento acerca da majestade de Jesus, agora ele revela. Jesus inicia um novo capítulo no seu discipulado. Começou a falar-lhe claramente acerca do seu padecimento, prisão, morte e ressurreição. Às vezes a gente até brinca, né? Fica brincando, mas Deus levar, tá bom, não tem como errar esse pessoal aí, pastor, não toca nesse assunto, aí estou todo arrepiado, não fala disso. Eu queria ver vocês com Jesus naquele dia. Jesus era tão querido. Imagina, Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Imagina se Jesus não era querido. Alimentou quase 5.000 pessoas alguns dias atrás. Pensa no camarada. Agora Jesus chama para uma conversa. Sabe aquela conversa que é botar ali, os pinguinhos e o negócio é o seguinte, meus queridos. Eu vou descer para Jerusalém. Eu vou ser entregue. Vão me prender. A religiosidade que é tão pomposa, que é tão linda, esses vão me entregar. Os sacerdotes, que são os que deveria ser a referência da religião, eles que vão dar o preço e vão pagar. A conversa, envolveu prisão, envolveu morte, mas envolveu esperança. E vai haver ressurreição. No terceiro dia vai ressuscitar. Pastor, fala para alguém que tem alguém à beira da morte, dizendo, olha, se morrer, Deus ressuscita. Para ver se o que a pessoa vai falar para ele. Fala. Conversa com alguém que está doente, que está à beira da morte, e aí, olha, vai ressuscitar, não se preocupa não. Pastor, olha só que interessante, Jesus revela que o seu propósito em vir ao mundo era dar a vida e resgate ao seu povo. Agora coloca isso na cabeça dos discípulos. Coloca isso na cabeça dos discípulos. Era o mestre deles, era o líder deles. Coloca isso na cabeça dos discípulos. Coloca isso. Pastor, mas a Maria sabia. Sim, a Maria sabia.
Mas você, mãe, que sabe que seu filho vai ser entregue, vai ser morto, e o anjo revelou: olha, ele vai ser morto, mas o anjo não falou: olha, vai ser morto, vão pregar a mão, vão pregar o pé, vão botar uma coroa de espinho na cabeça, vão furar o lado, vão escarnecer, vão fazer piada. Irmão, vai zombar do filho de alguém para você ver, meu filho. Você nunca viu? Você nunca viu pai ou mãe protetora? Então zomba do filho de alguém para você ver. Vai. Hoje é bullying, né? É bullying, né? Vai fazer bullying de alguém para você ver. Agora imagina a Maria vendo o povo escarnecendo de Jesus, sabendo que tudo isso era um propósito. Peraí, já estou terminando. Vamos lá. Jesus não morre como um mártir que recusa renunciar às suas convicções. Jesus, ele morre como parte do plano redentivo de Deus. Jesus sabia para que tinha nascido. Ele já nasceu para morrer. Ele já nasceu para derramar sangue. Ele já nasceu sabendo que era por pouco tempo que ele iria estar na terra. Ele nasceu para um propósito. Ele morre como parte do plano redentivo de Deus. Agora, uma coisa aqui é interessante. Eu quero que vocês leiam versículo 22. Alguém pode ler bem alto? Olha só o que o versículo diz. Olha só. Dizendo que é necessário que o Filho do Homem trata muitas coisas, e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e mestres da lei, seja morto e ressuscitado no terceiro dia. É necessário. Meu Deus, pastor, essa palavra eu não gosto. Essa palavra eu não gosto. Se lembra? Uma vez os discípulos estavam indo fazer uma viagem missionária com Jesus, e aí foram colocar ali, né? Vamos por aqui, não, vamos por aqui. Não, mas nós sempre gosta de cortar Samaria, passar por fora. Mas por que tu não passa por Samaria? Não. Fique quieto. Não toca no assunto, não fala nada. O que está acontecendo? Nada. Jesus fala: é necessário passar por Samaria. Quem sabe alguém se pergunta: mas nós não se damos. Não gostamos do samaritano, também não vai dizer não. Mas é necessário. Irmãos, às vezes tem coisas que é necessário acontecer. Para que alguém se desperte, muitas das vezes é necessário acontecer certos terremotos. Para que alguém se apegue mais a Deus é necessário, muitas das vezes. Para que alguém volte à oração, muitas das vezes é necessário que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Para que alguém se desperte e comece a olhar mais para cima do que para baixo, é necessário muitas das vezes Deus fazer algo. E agora Jesus fala para os discípulos: é necessário. Vocês podem não querer, mas é necessário. Vocês podem não aceitar, mas é necessário. Pedro, tu pode até achar que está melhor que eu, mas é necessário. Pastor, é difícil servir a Deus.
mas é necessário que isso aconteça. E os escândalos, pastor, envolvendo muitas das vezes pessoas que se dizem cristão, que envergonham muitas das vezes a igreja, mas é necessário que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Agora, falando para Jesus aqui, Jesus dizendo para os discípulos: é necessário que o Filho do Homem, esse que foi revelado aqui para vocês, porque até agora vocês tinham Jesus que só fazia milagre, Jesus que multiplicava pão, Jesus que fazia um monte de bondade. Agora esse Jesus vai ser morto. É necessário. É necessário, Maria. É necessário que tu veja teu filho sendo pendurado. É necessário, José. É necessário discípulos. Porque essa necessidade tem base, essa necessidade ela é balizada na vontade soberana de Deus. Não tem como fugir. É necessário. Deus falou e está falado. O cálice precisa ser bebido. Se eu não beber, a terra vai ter que beber, a humanidade vai ter que beber. Então é necessário que eu beba. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não tiver ninguém para ir, é necessário que eu vá. A cruz era a sua vocação. O evangelista Lucas usa a expressão é necessário. Quantas vezes, meus queridos irmãos, nós queremos fugir dessa palavra é necessário. O vaso, para ser um vaso de honra, na mão do oleiro, ele primeiro é necessário que ele seja amassado, é necessário que ele seja moldado, pastor, para que a oliveira dê aquele azeite puro. É necessário que ele seja espremido, é necessário que ela seja esmagada, pastor, para que o trigo se transforme em pão. É necessário primeiro tirar a palha, é necessário depois ser moído, é necessário depois ser colocado no forno. Há uma necessidade muito grande que faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, e nós não podemos fugir do processo, porque é um processo que nos leva à vitória, é um processo que nos leva ao pódio, é um processo que nos leva à coroa da vitória. É necessário que nós passamos por muitas provas, assim como Jesus falou para os discípulos: é necessário eu descer para Jerusalém, mas não vai ter festa não, vai ter morte, não vai ter festa não, vai ter derramamento de sangue, vai ter ali, muitas pessoas vão zombar, muitas pessoas vão ali praguejar, vão ali blasfemar, mas é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos vejam que alguém derramou sangue para comprar a minha e a tua liberdade. Se coloca de pé. Há uma necessidade nesses últimos dias. Círculo de oração cantou aqui: estamos esperando o arrebatamento, mas também desejamos um avivamento. Mas para que isso aconteça, há uma grande necessidade para que a igreja clame nesses últimos dias. E bagaçurianda na manga na balabangá. Aleluia! Há uma grande necessidade. Há uma grande necessidade. Irmã Eli, vem adorar o nome do Senhor. Há uma grande necessidade, mas há quem foi suprir esta necessidade. Pastor, mas a minha necessidade, eu não consigo
sozinho. Tu pode entrar na fornalha, mas tu não vai entrar sozinho. Tu pode entrar no vale ali do ossos seco, mas tu não estarás sozinho. Na cova dos leões, tu não estarás sozinho. É necessário que tu passe o processo, mas Ele está contigo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero orar por você. Se você precisa das orações, aí à frente. Há uma necessidade, então é necessário que você venha à presença do Senhor, e nós estaremos orando pela tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Oh, não fuja do processo, é necessário. Quem sabe Jesus olha para os discípulos e diz: eu sei que vocês não vão pena de mim, mas não tenha pena de mim não, porque eu já venci. Eu já venci. Eu já venci. Pelo nome, muitos me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a chuva É apagar. vitória em E Cristo. se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade.
Sinta a intimidade com o Pai nessa noite. Oh, o abraço do Pai nessa noite. Ele está te abraçando. Quem sabe onde você não recebeu um abraço, mas o Pai está aqui nesta noite, está te abraçando. Ele está te abraçando e dizendo: meu filho, minha filha, é necessário, é necessário. Eu sou teu pai, eu sou chamada, eu Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. É necessário. Você está reclamando do quê? Você está reclamando do quê? Pai, tu és santo, Pai. Eu que fui para a cruz. Eu que usei a coroa de espinhos. Eu que carreguei aquela cruz. Eu que fiz o bem e fui cuspido. Eu que sofri a noite inteira por amar você. E você não quer enfrentar o processo. É necessário. É necessário que certas coisas aconteçam. Minha permissão. Não fuja do processo. Não fuja do processo. Não fuja do processo. Eu preciso descer a Jerusalém. Eu preciso montar no jumentinho. Eu preciso carregar aquela cruz. Por mim, você. Por mim, por você. Aleluia. 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 Eu quero orar pelas vossas vidas. Eu quero orar por vocês. Se você precisa das orações, vem à frente. Se você tem uma causa, vem à frente. Você tem uma necessidade, vem à frente. Se você está no meio de um processo, vem à frente. Vem à frente. Você tem a companhia do Pai. Pai querido, Pai eterno, na Tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite. Ouvimos a Tua palavra, Senhor. Cremos que Tu és o Filho de Deus. Cremos que Tu morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito da salvação. Cremos, Senhor, que Tu opera
para que